Muito bom dia, pessoal. Agora são 6 horas e 47 minutos da manhã do dia 28 de dezembro de 2024. Aqui quem vos fala é o Cacau Gomes. E para não perder o costume, vamos falar sobre ativos brasileiros. Vamos aqui para o nosso momento semanal, onde a gente comenta um pouco aqui sobre como foi a semana, né, e as previsões aqui da próxima semana para os ativos brasileiros. E aqui já tem algumas marcações que a gente deixou aqui da semana passada, com previsão de queda para o Ibovespa e a previsão se materializou, né? A gente consegue enxergar que essa semana foi sureca, né? O que eu costumo dizer para a turma eu tive aqui uma barra inteiramente de baixa aqui, foi bem sureca, eu não tive nenhuma recuperaçãozinha. Eu tinha feito uma previsão aqui de que o preço poderia, né, fazer um retornozinho aqui até um certo patamar, que foi o rompimento aqui dessa região anterior, e para depois voltar a cair, mas o preço veio com muita força, caiu com raiva, né? Como diz na minha terra, caiu com raiva. E está mostrando para a gente com mais intensidade aqui a vontade de atingir esses patamares inferiores, né? Como por exemplo aqui no diário a gente já tem uma formação de novo topo e rompimento de fundo. Vamos pontuar isso aqui para a gente entender o movimento aqui do preço aqui, ó. Nós fizemos essa marcação, né, desse fundo anterior, que era um ponto aqui de suporte, e foi rompido, conforme eu disse, com bastante força. Eu achei que o preço daqui voltaria, né, dessas regiões para poder descer, mas não. O preço veio com bastante força aí e demonstrou que está querendo chegar até 100% do movimento. Onde que ele viria aqui? No 117, 118 mil aqui, tá? Nessa região por aqui. Opa, marcou não aqui, ó. Nessa região por aqui, tá? Já está marcada entre a linha vermelha e a linha aqui da própria projeção aqui Fibonacci. A gente deixou uma linha azul para ilustrar o local. Então, gente, o que eu estou enxergando aqui para o Ibovespa? Continuação de queda, tá? Então, muita cautela para os outros ativos, porque o Ibovespa ele puxa todo mundo, né? É um índice, na verdade é o seguinte, né? Ele é composto por vários ativos, e os ativos que têm mais peso dentro dele aqui são ativos como Vale, Petrobras, e alguns bancos aí que têm maior representatividade. E quando essa turminha começa a cair, o recado para o mercado é que a coisa não está boa, e aí os outros ativos acabam acompanhando. Ou seja, é uma reação em cadeia e um círculo vicioso aqui, um puxando o outro para baixo, tá? Então, Ibovespa mirando para baixo, muito cautela com os outros ativos, provavelmente nós veremos aí também algo no mesmo sentido, tá? Projeção 118 mil para o índice Ibovespa. Vamos ver aqui o IFIX, né? O IFIX recuperou um pouquinho aqui no diário, semanal, né? Deu uma puxada boa aqui para cima. Isso é um bom sinal, é sinal que os fundos estão reagindo, os fundos de investimento. Tem muito fundo de investimento atrelado a papéis do Tesouro, né? E os papéis do Tesouro deram uma valorizada aí nessa última semana. A curva de juros aí já está mostrando forte tendência de alta para o ano que vem. E isso ajuda um pouco aqui no que tange a fundos imobiliários. Tem muito fundo de papel que está se beneficiando com esse movimento aí, tá, gente? O IFIX aqui, assim, semanal, está bem forte para cima, provavelmente deve continuar esse movimento aí de alta. Mas visitou aqui a região do 0,25, né, do último movimento. Vamos aqui dar uma olhada na VEG, como é que está a VEG. Já tínhamos feito, né, uma previsão de queda para a VEG. E aqui, gente, o que aconteceu? Realmente vem caindo, né, como a gente previu. A gente marcou aqui um range, que é onde o preço vem lateralizado aqui já de algum tempo, e a gente fez uma marcação aqui do preço, vamos pegar 4 horas aqui, eu acho que eu marquei foi no 4 horas, tá vendo? Tinha feito aqui uma marcação do preço vir aqui para o patamar de 52 e ele já vem caminhando, né? Vem vindo aqui, como dizem, né? Então, temos aqui uma perspectiva de atingir 100% desse movimento aqui na casa dos 51,90. E depois aqui, caso, né, passe por aquela barreira ali, a gente chegar aqui nessa região de consolidação aqui no 1618, projeção 48,98 aqui, tá? Então, queda programada aí para a VEG. Embraer. Embraer no semanal continua aqui na nossa caixinha. Ele não chegou aqui, né, não veio até os 50%. Nós voltamos aqui para o quadrante superior da nossa consolidação. Isso é legal. É sinal de que o preço pode estar querendo voltar a visitar aqui essas regiões de topo aqui anterior, lá na casa dos 58,60 aproximadamente, tá? Então a gente já tem ali uma possibilidade aí do preço voltar ali para cima. Tem que passar
esse topinho aqui, né? Ele tem que romper ali o 57,18 para confirmar que vai subir. Agora, olhando aqui já de forma muito rápida, vamos ver aqui no 4 horas, olhando aqui um tempo um pouco menor, a gente já vê aqui que nós já rompemos essa linha de tendência de baixo para cima ali, o que pode indicar que sim, que o preço está querendo visitar aquela parte de cima ali, tá? Então vamos acompanhar, mas a previsão aqui para a Embraer na semana é de subir um pouquinho. Quanto? Vamos só medir aqui. Deve subir aí uns 3% aí na semana, tá bom? Pouca coisa. Vale semanal. Vamos dar uma olhada aqui no semanal da Vale. E, bom, a Vale obedeceu mais ou menos ali o que a gente falou que ia acontecer, né? Ela rompeu o fundo aqui. Opa, vamos dar um zoom. Ela rompeu o fundo, conforme a gente tinha marcado, e eu fiz uma marcação logo aqui nesse ponto. Ela, bem dizer, chegou onde a gente tinha marcado ali, ó. Por que que marcamos lá? Porque é esse fundo aqui, né? E ele é um fundo significativo. E olha só para você ver, não veio aqui, né, acompanhando os dias certinho, mas assim, bateu ali muito próximo de onde a gente falou e agora vem fazendo aqui o desenho, né, que a gente tinha feito ali, que é o desenho de queda aqui. Pode ser que isso se siga dessa maneira, tá? Então, vale acompanhando o movimento projetado aí que a gente fez de queda, recuperou um pouquinho aqui, mas já marcou topo ali, o que indica para a gente aqui que esse movimento é de continuação de baixa para a semana. Quantos por cento que a gente acha que a Vale pode cair essa semana? Cerca de 3 a 4% aí também, tá? Continuação de queda para a Vale. Eletrobras semanal. Vamos dar uma olhada aqui de cima. Olha, a Eletrobras ela vem aqui em um canal de alta, né? Já há bastante tempo, ó. Tá fazendo esse canal aqui. Eu estou na base inferior do canal e a formação que eu tenho aqui nesse momento é uma formação de continuidade de baixa. Agora, para confirmar essa baixa, que essa continuidade de baixa, eu tinha que romper esse fundo aqui, tá? Por que que eu estou falando que é continuidade de baixa, gente? Por causa disso aqui, cara. Eu estou vindo aqui caindo. Aqui nesse ponto eu fiz um topo mais alto e um fundo um pouco mais alto, o que pode indicar uma reversão no preço aqui, tá? Isso pode sim indicar uma reversão no preço. Eu estou no fundo do canal, enfim, tem alguns indícios aqui de reversão. Entretanto, para confirmar que esse preço voltaria a subir, eu tenho que passar acima de 40,29. Em contrapartida, para dar continuidade aqui no movimento de baixa, né? Pegando pelo cenário atual, interpretando o Ibovespa como ele está e a conjuntura geral aqui da situação da Bolsa, a gente está um pouco mais inclinado a acreditar aqui que o preço continua a cair. Tá? Então a Eletrobras está aqui num range entre 39,23 e 40,29, que para a gente entender melhor aqui esse movimento, vai ter que romper uma dessas duas pontas aqui para a gente voltar a falar. Olhando o preço de forma macro, está indicando queda, tá vendo? Está indicando queda. Então, a gente tem aqui uma indicação de queda, mas eu estou numa região de suporte. Então, por isso que o preço às vezes fica meio confuso aqui, não dá uma clareza muito boa para poder identificar aqui uma entrada, tá? Aparentemente queda, mas está numa região de suporte. Então, precisa fazer algo que nos convença aqui para a gente tomar partido de um lado ou outro, tá bom? IRB no semanal. IRB no semanal. Deixa eu dar um zoom aqui para ficar legal. Olha, a IRB tá com um movimento bonito, hein? Aqui ficou bonito. Ela deu uma negada aqui, gente. Ó. Não sei se vocês estão conseguindo entender. Eu tinha feito uma marcação aqui, ó. Tá vendo um candle importante? Ela furou para baixo e voltou, devolveu no mesmo, devolveu na semana seguinte aqui, ó. Tem uns dias que a gente não fala da IRB, né? Mas ela veio aqui na região de 50, visitou aqui, beliscou aqui quase aqui o 37,5 e agora rompeu com toda a força aqui o ponto de 41,21 que a gente tinha marcado ali. Bom, onde que IRB pode estar vindo aqui, gente? Voltar no topo anterior, né? Aqui na região aqui de 50 e quanto aqui? 52,50, tá? Então, ó, veja bem, a gente veio aqui nos 37,5, já rompeu 62,5, né? 62,50. E assim, passando aqui de 75, o que está mirando é visitar realmente ali a região dos 52.
podemos até fazer já uma projeção disso aqui, tá? Olha lá. A gente tem aqui a primeira parada ali na região de 52, que é o topo, mas ficou bonito agora. A IRB, por exemplo, aqui, eu sei que é bem complexo, né, de afirmar esse tipo de coisa, mas assim, pode ser que a gente está vendo a IRB aqui caminhando para ir a 61, tá? Pode ser. É projeção, tá? A gente tem aqui alguns pontos aqui de parada, como por exemplo aqui, como eu comentei, que é o topo anterior, né? E esses outros topos aqui, principalmente ali no 55, 45, mas tá bonito, mostrou força. Acredito aí que vai dar continuidade nesse movimento aí de alta, tá? Petrobras semanal. Ó, tínhamos desenhado uma queda aqui para Petrobras, né, na semana. Realmente ela ficou meio que de lado ali, lateralizou. No diário, a gente mostra isso com um pouco mais de clareza. Caiu, né, um pouquinho, como a gente disse ali que cairia, mas ficou meio que andando de lado. O que a gente espera para a Petrobras aqui, gente? Continuação aqui dessa queda, tá? Ainda mais que marcou topo aqui, tá confirmando para a gente aqui, né, topo mais baixo, fundo mais baixo, que provavelmente deve voltar aqui a esses patamares. A gente rompeu esse fundo anterior, devolveu e agora está parado bem em cima dele aqui, mas mirando para baixo. Então, previsão para a Petrobras aqui nessa semana é de queda, aproximadamente aí uns 2% de queda aí na semana, 2, 3% de queda também, tá bom? BB Seguridade semanal. BB Seguridade semanal. Esse é um papel também que sobe muito, né? Só sobe, ó. É bacana de ver esse tipo de gráfico aqui. É o que a gente comentou, né? O preço ia bater lá em cima, recuava um pouco para poder talvez aqui fazer o rompimento dessa região, tá certo? Vamos fazer a nossa projeção aqui. Vou até pegar por aqui mesmo, que a gente já tem condição de fazer isso dessa forma aqui. Ó, tá mais ou menos ali, aqui a gente puxa para cá, tá? Onde que eu acho que esse preço pode atingir? Pode chegar até 40, tá? Pode chegar até 40, mas tem que romper esse topo histórico aqui antes, né? A gente tem que passar por ele. Ela tentou uma vez, não conseguiu. Eu acredito que esse preço deve estar vindo aqui para testar os 50. Eu já bati aqui no 62 duas vezes. Pode ser que eu venha até aqui no 50 um pouco mais aqui e volte a subir. Projeção para semana. Projeção para semana. Aqui, gente, pode ser que eu recue mais um pouquinho, tá? Pode ser que eu volte aqui até os 35,50, alguma coisa assim. Eu já parei aqui bem em cima aqui dos 36, né, do 62,50 e pode ser que eu volte. Pode ser que caia aqui um pouquinho, mais uns 2% para poder dar algum sinal de volta. Se caso, no 4 horas aqui, eu ainda não tenho fundo marcado, estou realmente aqui, estou descendo, tá? No 4 horas aqui está falando que vai descer mais um pouquinho. Então pode ser que essa semana a gente ainda viu algum recuo aqui do BB Seguridade, viu? Mas é um papel muito bonito. Ele pode, sim, essa semana deve descer um pouquinho mais, viu? Mas é um papel que eu acredito muito aqui que a médio prazo aí ele volta a subir bastante, tá bom? Taesa. Taesa andou caindo forte, né? Vamos ver aqui em semanal. Olha, gente, tínhamos feito uma previsão aqui, né, de rompimento aqui para Taesa. E caso isso acontecesse aqui, a gente espera aqui que dê continuidade, né, nessa queda, era o que eu comentei. Deixa eu pôr no diário aqui que eu acho que vai ficar mais claro. Tinha feito aqui algumas projeções, ó, que ele podia vir de onde estava ou subir nesse patamar e foi realmente onde ele veio ali, tá vendo? Ele buscou aqui esse patamar e voltou a cair de novo. É o que a gente já esperava que acontecesse. Então o preço vem demonstrando força na queda. Agora lascou tudo aqui, né? Passou desse fundo, já passou o fundo anterior. Olha só, já fechou abaixo ali. E aí, assim, ficou um pouquinho complicado aqui para a Taesa. O que a gente consegue enxergar aqui temos aqui esse range aqui, que a gente tocou nele ali. Você pode ver que aqui historicamente, né, nós tivemos outros movimentos para trás ali nele, inclusive aqui ó, marcando fundo aqui. O preço pode estar caminhando para chegar aqui nos 30, tá? Entre 30 e 31, esse quadrante inferior aqui, tá? Vamos fazer uma projeção aqui para ver onde vai dar isso, mas é muito provável que esse preço esteja descendo dessa forma, tá? Eu tenho essa primeira onda aqui, que diz para a gente que o 100% projetado aqui é 31,86, muito próximo aqui aos 31,75 ali do nosso quadrante, tá? Então o que eu espero aqui para a Taesa é continuação de queda. Essa semana continua caindo aí, previsões da semana.
YouTube 4 no semanal, YouTube 4 no semanal, como prevíamos, o preço continua caindo, né, e está mirando, como dizíamos ali, na região aqui dos 30, dos 29, 30 ali. Onde que faz parada aqui, gente? Ó, primeira parada nesse fundo aqui em 30,21, tá? Tô mirando chegar ali no 30,21. Previsão da semana, continuação de queda, ok? Equatorial rompeu o fundo que a gente estava aguardando que rompesse ali, tá? Equatorial rompeu o fundo. Vocês estão vendo aqui os papéis que a gente viu até agora e projeção, a maioria é queda, né? Então, fiquem atentos aí, tá? Vamos pegar aqui e fazer uma projeção aqui, ó. Isto. A gente furou ali o 100%. A próxima busca aqui é na casa aqui dos 24,91, onde está o aglomerado nosso aqui de preço. Pode ser que é isso aqui também, né? Tá ali, ó. É a mesma coisa, tá? Vamos deixar aqui 24,91. Continuação de queda. Desce reto, gente? Não, não desce reto, né? O preço ele faz alguns movimentos de ondas corretivas aqui e vai descendo de forma aleatória assim, tá? Mas projeção da semana, queda. Quantos por cento que isso pode cair? Vai se cair isso tudo aí, a gente está projetando aqui 10% para baixo, né? Vai cair tudo de uma vez? Possivelmente não, né? Mas dentro da semana aí, sei lá, 4, 5% aí de queda a gente deve ver para Equatorial, tá? Santander, semanal. Vamos lá no Santander também, já furou a nossa linha ali que a gente tinha marcado aqui, né? Já passou aqui pela linha de suporte. Esse suporte se fazendo aqui no fundo anterior, né? E tá vindo aqui para a região que a gente marcou. Se passar por aqui, gente, complica bastante. Complica bastante. A gente vê aqui uma consolidação cá embaixo. Ó. A gente tem aqui uma consolidação mais ou menos aqui nessa região, ó. Tá vendo? Se passar por ali, e dependendo da força, né, como passar por ali, o Santander, a gente pode estar vendo esse preço chegar aqui em até R$ 14,60. É difícil? Não, não é difícil não, tá? O preço faz o que quer, a hora que quer, ele anda, né, do jeito que quer. Então, assim, para a semana a gente projeta aqui uns 5% de queda aqui possível, continuação, tá? Pode ser, como eu disse, né? Pode ser que o preço ele faça um movimento aqui de correção para depois vir para o lado de cá. Ele está mirando chegar aqui, 5% abaixo. No diário, ele já deu sinal aqui de continuidade. Está dando sinal aqui de continuidade, tá? Fez um topo aqui, tá vendo? Isso aqui para a gente é importante pontuar. Ó. Isso aqui para a gente é importante pontuar, que ele já fez um fundo. Se furar aqui, se passar dessa linha aqui de 23,51, ele dá continuidade direta aqui nessa queda, tá? Ele até recuou um pouquinho aqui. Recuou aqui um pouquinho, pode estar indicando aqui realmente que volta um pouquinho, né? Que vem para cá um pouco aqui para depois voltar a cair. Mas estou acreditando aqui que deve descer direto, tá? Para os patamares ali de 22,50, 22,40, alguma coisa nesse sentido aí. Continuação de queda para a Sambi 11. BBAS3, né, Banco do Brasil, a gente está esperando aqui mais queda para o Banco do Brasil, andou de lado também essa semana, mas rompeu a nossa marcação ali, aquele fundo ali, e não conseguiu voltar para cima. Vocês podem ver aqui que ele até tentou, né, o preço tentou fazer aqui uma recuperada aqui, mas já caiu aqui para esse patamar aqui, ó. Vamos marcar de novo. Vamos pôr aqui no diário. Olha lá. Preço aqui e aqui, ó. O preço fez isso, tá? Eu tinha marcado aqui que eu esperava que ele caísse para cá, e ele não fez o que eu tinha previsto aqui, subiu um pouquinho, não conseguiu romper ali acima, já desceu aqui novamente, formando esse topo aqui, que é o que indica para a gente aqui continuidade de queda. Ele fez uma... A gente marca isso aqui, gente, que assim, fala, pô, mas tá meio emboladinho, tá? Mas eu vou pôr em tempo menor ali para vocês verem como é que fica, ó, 2 horas, por exemplo, tá vendo? Em 2 horas é uma linha de tendência de alta, né? Um micro movimento ali.
Só que o que que ele está mirando ali para a gente? Ele já está meio que falando aqui o seguinte, ó, eu vou continuar a cair aqui, tem que romper essa linha aqui para baixo e depois romper esse fundo aqui nos 23,73. Fazendo isso, confirma para a gente continuidade de queda, tá certo? Também aqui na casa dos entre 4 e 6% de queda aqui possível para o Banco do Brasil, tá? Klabin, semanal. Klabin é um papel que tem bem tempo aqui que a gente não fala dele. E assim, chegou num nível ali que não conseguiu avançar, né? Vou até marcar diferente isso aqui, que é a região, né? Chega aqui nessas regiões aqui, é interessante a gente marcar desse jeito aqui, ó lá. Eu não consegui passar dali. Visitei o meu topo histórico, tá? Visitei o topo histórico. Estou falando aqui que o preço andou entre 23,50 e 24, 50 centavos aqui de range, bem dizer. E agora o que é que ele fez aqui? Ele formou um topo, tá marcando que ali ele não conseguiu passar. Pode ser que ele recue um pouco aqui, tá? Tá parado aqui acima dos 0,75 e isso no semanal, tá? No diário a gente vê aqui uma consolidação muito forte nessa região, tá bem consolidado. Vamos marcar aqui com essa linha, candle, candle importante aqui, gente. Ó, vamos pegar o candle importante aqui, porque é ele que marca pra gente a consolidação, tá vendo? Esse aqui ninguém passou para cima nem para baixo ainda. Então, uma vez rompido isso aqui para baixo, a gente acredita que ele pode voltar a cair. No 4 horas já está dando indício, tá vendo? Topo, topo, topo. Eu já estou com topos mais baixos. Então eu já fiz uma formação aqui em 4 horas de queda, fundo, fundo. E também aqui, tá? O que está falando para mim? Volta, continua a cair aqui. Então o que eu posso acreditar? O preço aqui é que ele vem visitar pelo menos essa linha de fundo aqui que é os 22,90 e se romper aqui para baixo, ele pode realmente visitar aqui a região dos 50% lá nos 22,12, 22 e alguma coisinha lá, tá certo? Vamos passar aqui mais uns dois ativos aqui, vamos ver a Gerdau, como é que tá no semanal. Olha, a gente tinha projetado queda para a Gerdau e a semana foi de queda. Nós tivemos aqui uma queda na semana da Gerdau de 4,89%. Tinha pensado aqui do preço voltar um pouquinho para continuar essa queda. Não voltou. O preço simplesmente continuou descendo direto aqui. A gente teve uma semana inteira de queda aqui, tá? Então foi queda, queda, queda e já está chegando aqui na região onde a gente tinha projetado do preço vir aqui para esse último movimento, que é aqui na região de 18 e 12, alguma coisa assim, tá? O preço eu tinha marcado aqui por causa do 4 horas, mas olha só o que ele fez, ele ficou por aqui mesmo e daqui ele fez a projeção, já está fazendo aqui a sua programação de queda aqui. Tá? Então pode atingir aqui no próximo candle, a gente já pode ver aqui o atingimento dessa linha. Uma vez chegado aqui nesse ponto, eu acredito que o preço deve fazer uma paradinha aqui por volta aqui dessa região, tá? Uma consolidação aqui, tá vendo? Então entre 17,50 e 18, a gente pode ver esse preço aí andando de lado aí. A projeção é chegar nessa região aí, tá? CEMIG no semanal. CEMIG, como eu disse, é um papel que eu gosto muito. Tinha mirado ali dele subir um pouco, ele está andando meio de lado aqui nesse quadrante inferior aqui. E agora está mirando subir aqui, tá? CEMIG no semanal está com a carinha de continuar subindo. Aqui no diário já rompeu aqui essa linha, né, de topo anterior aqui, o que é um bom sinal para o papel, tá vendo? Já passou aqui desse ponto. A gente vem para tempos menores aqui, a gente consegue enxergar alguns pivôs, né? Daqui 2 horas. Ali, ó. Ele chegou a passar e voltou, né? Em 2 horas aqui a gente tá falando aqui que o preço voltou. No diário, engraçado, né? O desenho fica. Tem uma diferençazinha aqui do gráfico, né? Bom, aqui tá falando pra gente que rompeu. Aqui nos tempos menores tá falando que não. Muito engraçado isso. Então o diário deve estar errado. O diário aqui, tá? Se o 2 horas realmente estiver falando verdade aqui, a gente vai ver esse preço ainda andando de lado aqui, tá? Pode ser que o preço está voltando aqui para ficar aqui andando de lado ainda mais um pouco. Se for o diário que tiver certo, o preço já passou, ele pode voltar aqui só para fazer essa correção e fazer esse tipo de movimento aqui para chegar no segundo quadrante, tá certo? Eu agora fiquei um pouco na dúvida aqui na CEMIG, mas assim, tá lateral, o preço tá lateral, não vai fugir muito disso não, tá?
pelo menos por enquanto aí. A gente não pode ver é o rompimento dessa linha inferior, desse suporte aqui, e aí sim daria sinal de queda, né? A gente já falou de Santander, Ambev, vamos ver a Ambev aqui para a gente fechar nossa análise de hoje aqui. Ambev no mensal vem num canal de baixa, a gente já tinha marcado isso em outro momento. Tínhamos feito aqui a nossa marcação da região aqui de possível consolidação do preço. O preço já rompeu essa região e está mirando vir aqui para os patamares aqui de 11,50, 11,60. Projeção para Ambev essa semana é de continuação de baixa, onde a gente pode ter aí movimentos da ordem de 3%, tá? Então, gente, é isso aí. Por hoje, vamos ficando por aqui. Queria desejar a todos aí um feliz ano novo, né? Ótimas festas aí de final de ano. Muita saúde, muita paz, força, fé e fraternidade para todos. Grande abraço.